Eu prometi para você no vídeo anterior, em que eu falei sobre o texto dissertativo argumentativo modelo clássico, que cai na UEL, na Unicentro e na UEPG, que eu ia fazer um vídeo só sobre a estrutura desse texto, tá? Então eu tô aqui para cumprir a minha promessa. Ah, eu quero mostrar minha camiseta. Porque eu quero mostrar minha camiseta logo no começo do vídeo, porque senão depois eu esqueço. Porque no vídeo anterior era para eu ter mostrado a minha camiseta e eu esqueci. Então vou mostrar minha camiseta. Aplausos. Eu quero aplausos. Essa camiseta foi pensada, eu criei, tá? Eu criei essa arte, Ai, fiquei tudo desbeiçada agora. Eu criei essa estampa, assim, uma ideia, e aí meu amigo Fernando fez, mais bonitinho, assim, colocou cor, escolheu a fonte, tal, tal, tal. Eu acho essa camiseta um sucesso. E essa camiseta é uma profecia na tua vida, entendeu? Você vai usar a redação para alavancar a sua nota geral e você vai ser aprovado em nome de Jesus em 2025. Você vai entrar ou na UEL, ou na Unicentro, ou na UEPG, na que você quiser, dessas três. Você vai entrar, tá bom? Eu sou a professora Aline Rodrigues e hoje então nós vamos falar sobre a estrutura da dissertação clássica, dissertativa argumentativa modelo clássico, cai nessas três universidades. E esse aqui é o meu gatucho, que vai ensinar vocês aqui também, vai mandar uma energia bem boa para você passar no vestibular, tá bom? Estrutura. Então, bom, por que que eu vou fazer essa aula sobre estrutura? Porque com esse negócio de modelo pronto na internet, por dois motivos. Com esse negócio de modelo pronto, lá na internet que o povo vende modelo pronto, muitos alunos estão com medo de usar aquela estrutura clássica da dissertação, confundindo isso com o modelo pronto, tá? Então, já quero dizer para você, qual a diferença? Modelo pronto e estrutura do texto. Modelo pronto, que se compra na internet, é uma redação já toda escrita, com apenas algumas lacunas no meio dos parágrafos para você preencher com o tema que cair na prova. Então, é uma redação que, na verdade, fala, mas não fala sobre nada em específico. Ela fala de forma muito ampla, e aí, quando você coloca o tema, fica aquele modelo pronto, que você decora todas as palavras, todas as linhas escritas, e que você só coloca o tema na hora da prova. Isso não funciona mais. Nunca funcionou nem na UEL, nem na UEPG e nem na Unicentro. E agora não funciona mais no Enem, que um dia já funcionou no Enem. Mas vamos deixar essa fofoca pra lá. Ai, Enem, mas ainda bem que o Enem mudou e agora tá mais justo. Vai tirar nota boa quem realmente souber escrever um texto. A estrutura é outra coisa. A estrutura é como você organiza o seu texto. É uma estrutura em que ela divide o seu texto em partes maiores, que são as três partes maiores, introdução, desenvolvimento e conclusão, de um texto dissertativo argumentativo. E essas partes maiores são divididas em partes menores, micropartes. Então, a introdução, por exemplo, dentro dela existe uma subdivisão de partes menores ainda, e dentro dessas partes menores, cada uma delas serve para alguma coisa, tem uma função dentro do texto. E é isso que eu vou mostrar para você hoje. E o segundo motivo, né? Além dessa confusão que o povo está fazendo de modelo pronto com estrutura, o segundo motivo para eu gravar esse vídeo é que, às vezes, você não sabe o que é a estrutura, como se estrutura um texto dissertativo argumentativo. Então, eu vou te ensinar agora, tá bom? Então vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. Olha. Eita, já era para ela ter colocado lá em cima, mas não coloquei. Calma. Calma, vai chegar. Enquanto isso, deixa um comentário bem lindo aqui para mim, agradecendo, sabe? Agradecendo o Chavinho que tá aqui, sabe? Se dispondo a te ensinar a estrutura da dissertação hoje. Esse gato é muito bom, ele é muito querido. É um gatinho muito foda. Então vamos lá. Bom, peguei aqui o texto da Milena, que tirou nota 1000 na UEPG. Milena, muito obrigada por esse texto, tá? Não foi minha aluna, mas mesmo assim, ó, Milena,
meu coração para você. Como eu falei para você, existe uma macroestrutura no texto. Essa macroestrutura se chama introdução, desenvolvimento, que aborda o argumento 1 e o argumento 2 e a conclusão. Essa macroestrutura vai fazer o seu texto dissertativo argumentativo ser dividido em 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, porque você precisa fazer 2 argumentos no mínimo. Aline, eu posso fazer só um? Pode, se você quiser tirar uma nota bosta. Se você quiser tirar uma nota queen, brilhante, ícone, lacre, você vai fazer 2 argumentos, tá bom? E um para a conclusão, tá? Ó, aqui tu já vê que uma crença que a gente tem que ai, Aline, mas os parágrafos não tem que ser todos do mesmo tamanho? Você tá vendo aqui que a Milena tirou 1000 e ela fez aqui de um tamanho? Esses dois ela equilibrou, né? Mas mesmo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas e pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui ela fez, né, no segundo argumento. E aqui ela fez 1, 2, 3, 4 uma conclusão pequenininha. A conclusão sempre vai ser a menorzinha, em qualquer uma na UEL, na Unicentro, na UEPG, tá? Então, o que precisa ter, já que aqui ela fez 8 e aqui ela fez 12, por que que ela não teve desconto? Porque tudo que precisava ter dentro de cada um desses parágrafos tinha. O que você não pode fazer é separar em 5, 6 parágrafos o seu texto dissertativo argumentativo, porque daí cada parágrafo vai ficar muito pequeno, cada argumento vai ficar muito pequeno, não vai ficar bem desenvolvido. E você não pode fazer também um parágrafo argumentativo de 4 linhas e o outro de 20, entendeu? Mas se você mantiver aí o bom senso, colocar ali 8 linhas em um, o outro ficar com 12, tudo bem. Não precisa ficar exatamente um com 8, outro com 8, tá? Mantenha aí o bom senso. Bom, lembra que eu falei para você que dentro de cada macroparte existem micropartes e essas micropartes têm funções dentro de cada uma dessas grandes partes. Bom, a introdução tem a sua função dentro do texto dissertativo argumentativo. E ela se estrutura em pelo menos 2 partes para cumprir essa função. A primeira parte é de abordagem do tema. E a segunda parte é onde você faz a sua tese, onde você se posiciona, você faz uma frase se posicionando sobre o tema. Se você não sabe o que é uma tese, aqui no canal eu já tenho um vídeo sobre tese, então procura lá e assista, tá? Bom, na UEL você tem 25 linhas, na Unicentro 22, na UEPG você tem 20. Não enrole para tocar no tema. Não, lá nos primórdios da humanidade. Não, toca no tema logo nas primeiras linhas. Olha o tema aqui, ó. O sensacionalismo midiático e suas consequências para a sociedade brasileira. Ó como a Milena começou. Ela já começou no tema. A bicha esperta, por isso que tirou 1000. Ela entendeu que tema, meu amor, é já na primeira linha que tu aborda, tá? Aí ela aborda o tema, ó, ela define o que é sensacionalismo, um modo de se comunicar com a população caracterizado pela distorção e endossamento incabível de um fato ainda tem espaço na contemporaneidade com o propósito de audiência e lucro. Então aqui ela trouxe o tema, abordou o tema explicando o que seria sensacionalismo midiático. Beleza, acabou de abordar o tema, se posiciona sobre ele, faça a sua tese. Ela fez a dela, ó. Diante disso, deve-se ressaltar tanto a desinformação quanto a banalização das consequências desse fenômeno para a sociedade. Então, esse é o argumento 1 dela, esse é o argumento 2. E é isso que é uma tese. É você apresentar para o seu leitor: olha, deve-se ressaltar, então, na minha opinião, né? Você não vai colocar na primeira pessoa, mas ao usar o deve-se ressaltar, a Milena quis dizer assim: olha, esse texto parte da seguinte opinião. A desinformação e a banalização são consequências desse tema. E aí ela aborda a segunda parte do tema aqui quando ela diz consequências. Ela cumpriu tudo o que precisava. Na introdução, o tema precisava estar evidente? Está evidente. Ó, sensacionalismo e suas consequências.
certo? Para a sociedade. E tem tese também, tem dois argumentos, né? O 1 e o 2. Cumpriu o que precisava cumprir, Milena. Parabéns, gata. Você arrasa muito. Nos argumentos, a mesma estrutura vai se repetir, tá? A estrutura, a primeira parte é o tópico frasal. No tópico frasal, o que você precisa fazer? Você precisa apresentar. Deixa eu só ver se está aparecendo bem para vocês aqui. Agora apareceu, né? Arrasei. No tópico frasal, você vai apresentar o tema de novo e o seu argumento. No vídeo passado, o primeiro vídeo sobre a dissertação clássica da UEL, da UEPG e da Unicentro, eu falei para você, ó, não tenha medo de abordar o tema pelo menos uma vez em cada parágrafo, tá? E você não precisa ter medo mesmo. Olha o que a Milena faz. Ela falou do sensacionalismo midiático aqui. O tópico frasal, ela sabe que a função dele é ficar no topo do parágrafo e apresentar o tema de novo e retomar o argumento 1. Então, a banca já sabe que se a Milena fez um bom texto, nessa parte que está em verde, que é o tópico frasal, vai ter de novo a ideia de sensacionalismo midiático e de novo a ideia de desinformação, porque a função dele é apresentar essas duas coisas. O tema tudo de novo e o argumento 1. Aí ela faz isso, ó. Em primeiro lugar, não há dúvidas de que tal exagero de matérias. O que é esse exagero de matérias? É o sensacionalismo midiático. Sensacionalismo, exagero, torna sensacional a notícia que é disseminada. Para obtenção de capital, deixa como problema algo primordial para o jornalismo: a informação ou a falta de informação, né? Então, ela retoma a ideia do argumento 1 aqui. Cumpriu o que o tópico frasal precisava. Ponto, terminou a primeira parte do seu argumento. Depois, ela vai na explicação do argumento, aí ela explica o que ela introduz, essa questão, né, da desinformação, olha lá, alinhada com a questão do capitalismo ali, como que essa desinformação acontece. Isso porque ao endossar um fato, usando de emoção e exposição, a objetividade é perdida e, por conseguinte, manipulá-lo e moldá-lo ao gosto popular torna-se fácil. E por último, um embasamento do argumento, tá? Então a gente precisa ter pelo menos essas três fases: um tópico frasal apresentando o tema novamente e o argumento, a explicação do argumento e o embasamento do argumento, que seria o uso de repertório sociocultural para deixar assim, olha, eu não estou dizendo isso aqui com base em vozes da minha cabeça. Eu estou dizendo isso com base, por isso se chama embasamento, em algo que algum sociólogo já falou, o filósofo já falou, um estudo que já foi feito, um dado, uma porcentagem. No caso aqui, ela usou a literatura, né? Um exemplo que faz uma analogia à realidade. Exemplo disso é evidenciado no caso Capistrano, usado por Luiz de Azevedo, na obra Casa de Pensão, para criticar a imprensa, o sensacionalismo. Ai, gente, tá vendo? Não tenha medo de abordar o tema. Ó, o tema aqui de novo. Ó, você tá vendo o que é uma linha de raciocínio que liga as coisas? Em que o assassinato do jovem é registrado para vender, longe de levar a uma reflexão sobre a violência, ao jogo de poder. Assim mantém-se a desinformação. Ó, você tá vendo uma cadeia de raciocínio se formando aqui, sem medo de repetir palavras do tema? Então, completou as três fases de um argumento. Eu preciso apresentá-lo, eu preciso explicá-lo e eu preciso embasá-lo. Só um detalhe aqui é que você não precisa seguir essa ordem. Ah, eu explico primeiro e depois embaso? Não. Essa ordem pode ser vice-versa. Primeiro você pode embasar e depois explicar. A Milena fez assim, colocou o embasamento embaixo. Mas o repertório pode vir antes da explicação, tanto faz. Depois, nesse terceiro parágrafo, essa estrutura vai se repetir, só que daí com a causa 2, daí a Milena vai abordar a banalização do mal.
enfim, né? Já está explicado aí, só repita essa parte para o argumento 2. E na conclusão, e aqui não cabe só, toda essa estrutura, eu estou usando o exemplo da UEPG, mas cabe para a UEL e cabe para a Unicentro também, tá? Você vai fazer na conclusão uma retomada do tema e da tese. Ó, de novo, a gata, não tem medo, fala de novo, ó, sensacionalismo aqui de novo, sensacionalismo aqui, ó, em todos os parágrafos, em todos tem o tema. Não tenha medo de abordar o tema em todos os parágrafos, tá? Só não fica repetindo a mesma coisa. Mais uma vez, pelo menos, ele precisa estar lá. Retomou o tema. Em suma, o sensacionalismo midiático tem como consequências não só a desinformação e a banalização. Retomou a tese, ou a tese aqui. Desinformação, argumento 1, banalização, argumento 2. Aí você vai dar uma sugestão de solução para o problema. E pode ser uma sugestão mesmo. Não precisa ser algo completão, com os 5 critérios que tem no Enem, e a ação, e modo meio, e tal, tal, tal. Não, uma sugestão de solução para o problema. Ó, a sugestão que a Milena deu. Por isso, é importante que novas leis sejam efetivadas para regularizar esses veículos comunicativos, focando em proporcionar objetividade e respeito a todos, a todos, a todes, tudo bom. Meus amores, sobre a estrutura do gênero do texto dissertativo argumentativo, é isso. Assista quantas vezes forem necessárias esse vídeo, indique para os seus amigos. Me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram como professora Aline Rodrigues e no TikTok como professora Aline Rodrigues. Também me segue, que lá eu também dou muitas aulas, faço muitas dicas, a gente se relaciona, a gente vira amigas, entendeu? E por hoje é isso. Muito obrigada. Um beijo no seu coração da professora Aline. E também desse gatinho que tá torcendo muito por você. Desse gatinho que quer muito que você faça uma boa prova. Tá bom? Um beijo.